Relato 1. O que aconteceu naquele hospital abandonado jamais sairá da minha cabeça. Sou policial há mais de 20 anos e já vi de tudo, mas nada me preparou para o que presenciei naquela noite. Era uma madrugada chuvosa, próxima das 3 da manhã. O rádio da viatura chiava com interferência. O vento fazia as árvores dançarem como sombras retorcidas. A central avisou: denúncia de invasão no antigo Hospital São Miguel. Possíveis suspeitos pularam o muro. Peguei o rádio e respondi: QSL, unidade em deslocamento. O Hospital São Miguel era conhecido na cidade como Hospital dos Mortos. Abandonado há mais de 20 anos, dizia-se que ali ocorreram rituais e experimentos. Muitos evitavam até passar na frente. Eu e meu parceiro Ramos seguimos em silêncio, ouvindo o som dos pneus na pista molhada. Chegamos por volta das 03h20. O lugar estava envolto em névoa, a fachada toda coberta de mato e ferrugem. O portão de ferro rangia com o vento. Ao iluminarmos com as lanternas, vimos pegadas recentes na lama, sinais de que alguém realmente havia entrado. Demos voz de comando: Polícia Militar! Quem estiver aí dentro, saia com as mãos na cabeça! Nenhuma resposta. Apenas o som da chuva caindo no telhado destruído e o eco de nossos passos. O silêncio ali era pesado, quase sólido. Ramos olhou para mim e disse: Vamos entrar. Forçamos a fresta do portão e passamos, um de cada vez. O ar ali dentro era frio e úmido, cheirava a mofo e ferrugem. Nossas lanternas cortavam a escuridão, revelando paredes descascadas, portas quebradas e cadeiras de rodas enferrujadas. Tudo parecia congelado no tempo. Caminhamos até o corredor principal. Lá no fundo vimos uma luz fraca piscando. Um vulto se moveu. Apontamos as armas. Polícia! Gritei. Uma voz respondeu nervosa: Calma, somos só caçadores de fantasmas. Quase disparei de susto. Eram 3 rapazes e uma moça, todos com câmeras, gravadores e um aparelho que fazia um som estranho, um bip constante. Disseram que estavam gravando um documentário espiritual. Ramos bufou: Vocês têm ideia do perigo que é entrar aqui? Eles pediram desculpas, tremendo, mas curiosos. Enquanto fazíamos a verificação, notei o comportamento dos aparelhos deles mudar. O tal detector começou a apitar descontroladamente e a temperatura do ar caiu de repente. O bafo saía visível da boca. Um deles murmurou: Sempre acontece isso quando há presença. Decidimos escoltá-los até a saída. Já estávamos perto do portão quando ouvimos BAM! Um estrondo vindo de dentro do hospital. O som ecoou pelos corredores como se algo pesado tivesse caído do teto. O barulho foi tão forte que o chão tremeu sob nossos pés. Ramos olhou para mim. Foi no subsolo. Os caçadores hesitaram, mas a curiosidade venceu. Podemos filmar isso? É o necrotério lá embaixo. Engoli seco. O bom senso dizia para sair dali, mas o dever falou mais alto. Vamos todos juntos. Ninguém se separa. Descemos as escadas com cuidado. O ar era fétido, pesado, e o som dos passos ecoava como se algo caminhasse junto conosco. No fim do corredor, uma porta metálica, torta e enferrujada, levava ao necrotério. O cheiro era pior lá dentro, frio como um túmulo. As gavetas de aço estavam alinhadas, cobertas de poeira e teias. As lanternas tremulavam. Ramos falou: Tudo parece em ordem. Mas antes que ele terminasse a frase, a última gaveta bateu com uma força absurda. Pang! O som ecoou como um tiro, arremessando objetos pelo chão. As câmeras caíram. O detector explodiu em bips. Um vento gélido atravessou o necrotério, apagando as luzes de emergência. Tudo mergulhou em escuridão total. Ouvi a moça gritar, o som de metal se arrastando e o coração batendo tão forte que parecia vibrar nas costelas. Corremos em direção à saída. Eu era o último da fila, cobrindo a retaguarda. Foi quando senti algo agarrar minha perna. Frio, ossudo, impossível de ver.
Caí com tudo, bati a cabeça no chão. A lanterna girou e iluminou as gavetas. Uma delas se abria lentamente, rangendo. Gritei por Ramos, mas ele já estava longe. A coisa me puxava com força, arrastando meu corpo para dentro do necrotério. As unhas rasgavam meu uniforme. O ar ficou denso, pesado, e um cheiro de carne queimada me fez quase vomitar. Tentei agarrar o batente da porta, sem sucesso. A gaveta se abriu totalmente, e de dentro saiu uma sombra espessa, escura como fumaça. Tinha olhos vermelhos, sem rosto. A sensação era de puro ódio. Ela sussurrou meu nome, num tom rouco, impossível de vir de algo vivo. Senti o corpo gelar, os músculos travarem. O som virou um zumbido. Tudo ficou lento. Vi aquela coisa vindo em minha direção, rastejando. Senti as mãos invisíveis me puxando para dentro da gaveta aberta. Eu gritava, mas não saía som. O chão parecia sugar meu corpo. Foi então que tudo escureceu. Apaguei completamente. Acordei minutos depois, sendo arrastado por Ramos pelo corredor. Ele gritava meu nome, desesperado. Estava pálido, tremendo. Achei você sendo puxado. Eu vi, cara. Vi aquilo te arrastando. A voz dele estava embargada, os olhos marejados. Eu só consegui dizer, vamos sair daqui. Saímos cambaleando do hospital. Do lado de fora, o sol começava a nascer. Os caçadores estavam no chão, em choque. Um deles rezava, outro chorava. Ninguém trocou uma palavra. Entramos na viatura e só o som do motor quebrou o silêncio. O rádio chiava baixinho, como se o mundo tivesse parado. Na delegacia, o relatório foi simples. Invasão e perturbação, sem prisões. Mas o que vivemos não cabia em papel. Durante dias, sonhei com aquelas gavetas. Às vezes, acordo suando, com a sensação de que algo está puxando meu... Relato 2. Terror na ilha. Relato de um soldado da Marinha Brasileira. Nunca pensei que algo sobrenatural pudesse acontecer em um posto militar. Eu estava acostumado a longas madrugadas em silêncio, ouvindo apenas o som do mar e o assobio do vento. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Algo que ainda me faz acordar suando frio até hoje. Era uma ilha isolada, usada apenas para vigilância costeira. Nossa função era monitorar embarcações suspeitas. Eu estava sozinho na guarita, armado, com o rádio ligado e um café quase frio. A madrugada estava densa, o vento úmido batendo no rosto, e o som das ondas era quase hipnótico. O relógio marcava 2:03, quando ouvi os primeiros passos lá embaixo. No começo pensei que fosse uma capivara. Aquelas danadas viviam por lá, fuçando nas raízes e derrubando latas, mas o som era diferente. Eram passos lentos, pesados e tinham um ritmo humano. A madeira velha do deck rangia a cada passo. Meu coração acelerou. Segurei o fuzil firme e me inclinei para fora da guarita, tentando enxergar algo no breu. "Quem está aí?" gritei com a voz mais firme que consegui. O eco da minha própria voz voltou distorcido, se misturando ao som distante do mar. Nenhuma resposta, apenas o farfalhar do mato. Foi quando ouvi a maçaneta da porta lá embaixo sendo girada, devagar, como se alguém estivesse testando o trinco. O som metálico ecoou no silêncio da noite. Gritei de novo. Aproximou-se de área militar. Identifique-se agora. Mas o silêncio respondeu. O vento cessou. O mar ficou estranho, sem ondas. Senti um arrepio subir pela espinha. De repente, o trinco girou com força e a porta bateu contra a parede. O estrondo fez o chão vibrar. Um cheiro forte de sal e terra molhada tomou conta da guarita. Meu estômago embrulhou. Senti o ar ficar pesado, como se o oxigênio tivesse sumido. A lanterna tremulava em minhas mãos. Foi então que ouvi o som de algo subindo as escadas. Passos lentos, arrastados, acompanhados por uma respiração rouca, irregular. Apontei o fuzil na direção da escada. Minha visão embaralhou. O ar parecia girar ao meu redor. Os passos pararam no meio da escada.
Eu conseguia ouvir algo, como goteiras caindo no chão, mas o som vinha do corpo daquele ser. E então vi. Uma figura esquelética surgiu lentamente. Era magra, com a pele esbranquiçada, quase transparente, e os cabelos longos e molhados caindo no rosto. Vestia algo que parecia uma túnica branca coberta de lama. Aquele rosto, sem olhos, apenas buracos escuros. E um som horrível vinha de sua boca, como o vento passando por uma garrafa. Tentei atirar. Meu dedo estava no gatilho, mas ele não obedecia. Era como se o corpo não fosse mais meu. Senti o fuzil escorregar das mãos. A coisa continuava vindo, com os pés descalços arranhando os degraus, deixando marcas de lama escura. O chão da guarita estava molhado, mesmo sem chuva. Quando ela chegou até mim, senti um frio indescritível. O ar congelou dentro dos pulmões. Ela ergueu as mãos, finas, com unhas negras e pontudas, e tapou minha boca e meu nariz. A pele dela era gelada como gelo, e um cheiro de podridão impregnou o ar. Tentei gritar, mas a voz morreu dentro de mim. Tudo começou a girar. Minhas vistas escureceram. O último som que ouvi foi um sussurro, vindo dela quase como um lamento. Não olhe o mar quando ele te olhar de volta. Depois disso, desmaiei. Quando acordei, o sol já começava a nascer. Meu corpo estava caído no chão da guarita e o rádio apitava enlouquecido. A voz do comandante vinha cheia de estática. "Posto Alfa, responda. Você está bem?" Peguei o rádio tremendo e tentei responder, mas a garganta parecia rasgada. Alguns minutos depois, a equipe chegou. Eles me encontraram pálido, zonzo, com os lábios roxos e o fuzil jogado a alguns metros. Fizeram perguntas, mas eu não consegui dizer nada. Disseram que a porta da guarita estava escancarada e o chão todo sujo de lama, mas não havia pegadas, nenhuma. Passei o dia inteiro deitado, com febre. À noite, sonhei com o mar. Ondas negras vinham em minha direção e de dentro delas, aquela figura surgia de novo. Ela apontava para mim, sussurrando as mesmas palavras. Acordei suado, com a sensação de que alguém me observava da janela. Nos dias seguintes, comecei a ouvir ruídos quando ficava sozinho. O barulho da porta batendo, o som dos passos na madeira. Uma vez, vi uma mancha escura se movendo pelo canto da visão. O cheiro de lama ainda parecia impregnar minhas roupas. Eu estava à beira de um colapso. Pedi para ser transferido. Inventei que estava com problemas de saúde, mas antes de partir, um dos colegas me chamou de canto e disse: "Você não é o primeiro. Um soldado que ficou naquela guarita há 10 anos desapareceu durante o turno. Disseram que ele tinha enlouquecido e se jogado no mar." Fiquei paralisado. Perguntei se encontraram o corpo. Ele respondeu que não. Apenas acharam o fuzil e a porta aberta, como se alguém tivesse saído para fora da guarita e nunca mais voltado. Naquela noite, antes de deixar a ilha, olhei para o mar uma última vez. A lua refletia sobre as ondas. Por um instante, juro que vi algo se movendo lá no fundo. 2 manchas escuras, como se fossem olhos, olhando direto para mim. Voltei correndo. Desde então, nunca mais aceitei serviço noturno. Nunca mais consegui dormir completamente no escuro. Às vezes, ainda acordo de madrugada, sentindo aquele frio e ouvindo o som das ondas batendo, mesmo morando longe do litoral. O médico militar disse que era trauma, que meu cérebro associava sons do mar ao pavor daquela noite. Mas, no fundo, eu sei. Não era apenas medo. Aquilo era real. E me marcou para sempre. Às vezes, quando fecho os olhos, sinto o cheiro da lama e o toque frio daquela mão no meu rosto. E tenho pavor daquela sensação de impotência que senti. De mesmo estando armado, não ter forças para se defender do perigo iminente. Relato 3. Sou perseguido pela alma de um homem no qual eu tirei a vida. Sou policial aposentado há mais de 30 anos. Já vi de tudo nessa vida. Sangue, desespero, dor. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que veio depois da aposentadoria.
Eu achava que os fantasmas do passado eram apenas lembranças, até que um deles voltou. Moro hoje numa pequena cidade do interior, tranquila, de ruas curtas e cheiro de terra molhada. Vim para cá buscando paz, mas encontrei o contrário. Desde que me mudei, algo me observa. Sinto isso quando fecho os olhos, quando o vento sopra forte pelas janelas. É como se alguém respirasse atrás de mim, esperando o momento certo. Tudo começou numa noite comum. Eu estava na varanda, fumando, olhando o céu estrelado. De repente, senti um calafrio percorrer minha espinha. Ouvi passos lentos vindo do quintal. Pensei que fosse algum animal, mas o som era firme, humano. Quando iluminei com a lanterna, vi pegadas, descalças, indo até a cerca. Meu coração disparou. Nenhum vizinho andava descalço à noite. Fui até lá, mas as pegadas simplesmente paravam, como se o sujeito tivesse sumido no ar. Quando voltei para casa, a televisão ligou sozinha. Estava no canal da igreja local. O pastor dizia: nem sempre a morte encerra o julgamento. Senti um arrepio tão forte que deixei o cigarro cair. Desliguei a TV, mas ela ligou novamente. A imagem piscou e por um instante o rosto que apareceu não era do pastor. Era o de um homem pálido, com um buraco na testa. O mesmo que eu havia matado 30 anos atrás. Lembro daquela noite como se fosse ontem. Um assalto à mão armada num armazém. O suspeito fugiu e eu o alcancei no beco. Ele virou com o revólver na mão e instintivamente atirei primeiro. Um único tiro, direto na cabeça. Ele caiu sem dizer uma palavra, mas o olhar dele ficou comigo desde então. Passei décadas tentando justificar para mim mesmo que foi legítima defesa. Mas às vezes, quando bebia demais, sonhava com aquele olhar. Um olhar de ódio e desespero. Agora ele estava de volta, e não nos meus sonhos. Era como se o próprio inferno tivesse me encontrado. Naquela mesma noite, o telefone tocou. Era uma ligação sem som, apenas respiração, pesada, ofegante. Fiquei ouvindo por quase 1 minuto antes que desligasse. Mas antes de cair a linha, ouvi algo que me gelou o sangue. Uma voz rouca, sussurrando meu nome. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. A porta batia sozinha, os quadros caíam, o cachorro latia para o nada. Comecei a frequentar a igreja da cidade, tentando encontrar explicação. O padre me ouvia pacientemente, mas seus olhos diziam que ele não acreditava em assombrações. Até que um dia, ele acreditou. Durante uma missa noturna, o vento soprou com tanta força que as velas se apagaram. A porta do altar se abriu sozinha e um barulho metálico ecoou, como correntes arrastando no chão. O padre parou o sermão e olhou para mim. Senti o olhar dele dizendo: você trouxe isso para cá. Naquela noite, sonhei novamente. Eu estava no mesmo beco, só que agora o ladrão estava de pé, inteiro. Seu rosto estava coberto de sangue seco, os olhos brancos como leite. Ele veio em minha direção e disse: você tirou minha chance de arrependimento. Agora será minha vez. Acordei com um grito coberto de suor. O relógio marcava 3h15. As luzes da casa começaram a piscar. O rádio da sala ligou sozinho, tocando um hino fúnebre. Caminhei até ele, tremendo. Quando toquei o botão de desligar, ouvi um estalo na parede atrás. As palavras "você vai pagar" estavam riscadas com algo vermelho. Senti o chão gelar. Fui até a pia e lavei o rosto, tentando acreditar que estava delirando. Mas no reflexo do espelho, ele estava lá, atrás de mim. O mesmo olhar vazio, o mesmo buraco na testa. Virei rápido e não havia ninguém. Só o vento entrando pela janela aberta. Na manhã seguinte, procurei o padre. Ele me ouviu, calado, e sugeriu que fizesse uma confissão completa, abrindo o coração sobre aquele caso antigo. Disse que o perdão liberta. Passei mais de 1 hora confessando, chorando como uma criança. Mas quando saí da igreja, a sombra continuava me seguindo. As noites se tornaram insuportáveis. O mesmo sonho,
O beco, o tiro, o corpo caindo, a voz me chamando. Às vezes eu acordava e o quarto estava repleto de marcas de mãos sujas de terra. Outras vezes, o cheiro de pólvora dominava o ar. Eu sabia que ele estava cada vez mais perto. Minha saúde começou a se deteriorar. Perdi peso, o sono desapareceu. O médico dizia que era ansiedade e culpa tardia. Mas ele não via as sombras que rastejavam pelos cantos, nem as risadas baixas que vinham do armário quando eu apagava a luz. Decidi que precisava encarar isso. Fui até o cemitério da cidade antiga, onde ele havia sido enterrado. A lápide estava rachada, o nome quase apagado. Levei flores e me ajoelhei. Pedi perdão, mas quando fechei os olhos, o chão começou a tremer. As flores murcharam diante dos meus olhos. Uma névoa densa subiu do solo. Ouvi passos atrás de mim e uma voz que ecoava em várias direções ao mesmo tempo. Agora você veio até mim. Virei e lá estava ele. A pele cinza, o buraco na testa exalando fumaça negra. Ele deu um passo à frente e sussurrou: o julgamento é meu agora. Tentei correr, mas algo me segurou pelos tornozelos. Olhei para baixo e mãos saíam da terra, tentando me puxar. Gritei, rezando o que lembrava. Quando abri os olhos, já estava em casa, deitado na cama. As roupas cobertas de lama. Não sei como voltei. Naquela noite, a televisão ligou sozinha de novo. O mesmo canal da igreja. O pastor olhava fixo para a câmera, mas dessa vez a voz era dele. O morto. Você fugiu do inferno uma vez, mas ninguém foge duas. A tela piscou e o rosto do homem tomou toda a imagem. As lâmpadas estouraram. O rádio começou a tocar um som distorcido, uma mistura de choros e risadas. Eu me ajoelhei no chão, tapando os ouvidos, gritando. O ar ficou pesado, o relógio parou. E de repente, silêncio total. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir meu coração batendo. O padre veio me visitar no dia seguinte. Disse que sonhou comigo, cercado por fogo e sombras. Trouxe água benta e benzeu cada cômodo. Por alguns dias, tudo ficou calmo. Comecei a acreditar que havia terminado. Até que certa madrugada, ouvi um tiro dentro de casa. Corri para a sala. O cheiro de pólvora estava no ar. No chão havia um projétil, o mesmo calibre do meu antigo revólver de serviço. No espelho da parede havia uma marca de impacto e bem no reflexo, o rosto dele me observando do outro lado. Desde então, vivo em vigília. Vou à igreja todos os dias, rezo, acendo velas, tento purificar o que resta de mim, mas sei que ele ainda está aqui. Às vezes vejo o vulto parado no portão. Outras vezes ouço a voz dele nas orações do padre. O tempo passou. Estou velho, cansado e sinto que ele está apenas esperando. Esperando o momento em que meu coração parar para me levar com ele. Às vezes, sonho que estou de novo no beco e o papel dos dois se inverteu. Eu é quem está caído e ele com o revólver na mão. Se algum dia você que lê isso tiver que atirar em alguém, lembre-se, a bala pode parar o corpo, mas nunca o ódio. O espírito, e esse pode encontrar um jeito de voltar. Espero que todas minhas orações sempre façam efeito.